Todo meu querido e minha querida Shounen, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba e seu incrível, subarashi, emocionante episódio de número 25, pelo fato de que a obra em questão é incrível, a cada episódio nos impressiona de alguma maneira, e dessa vez nos episódios finais nos apresenta o desenvolvimento de uma nova personagem, da nossa querida Kaono. A gente já esperava que teria um foco nela, só que a gente não esperava que seria nos episódios finais, ou a gente deduzia, né, pelo fato de que não teria como talvez eles apresentarem mais um arco, digamos que em torno de algum Oni. Então eu acho que foi inteligente eles terem já feito o passado da Kaono nos últimos episódios. É uma nova waifu, posso dizer que é tão importante quanto a Shinobu, por exemplo, pelo episódio em questão, tendo em vista que eu considero a Shinobu waifu a partir do episódio passado, então posso dizer que a Kaono está no mesmo nível que a Shinobu, mas é claro que ambas são waifus, são poderosíssimas, são maravilhosas e estão no meu cocoró. Para todo caso, a Nezuko é a best girl da obra, só quero deixar bem claro isso, mas todas têm seu papel importante e eu gostei do desenvolvimento que teve da Kaono, porque o passado dela foi muito triste. Eu gostei da forma como mostraram, digamos, que ela foi acolhida pela Shinobu, pela Kanae. Eu também gostei da técnica lá da moeda que simboliza o que ela escolhe. Eu já falo disso ao longo do vídeo, como foi mostrado no episódio. E teve várias cenas que eu gostei particularmente. Eu gostei de ver o Zenitsu, digamos que sendo mais maduro, meio que ele não quer perder, não quer ficar pra trás do Tanjiro. Mesma coisa referente ao Inosuke. E teve várias cenas de comédia. É isso que importa. E pra todo caso, eu ainda acredito que Demon Slayer não vai acabar em 26 episódios. E sim, eu acredito que serão 27 ou 28, mas sobre isso eu até falo no final do vídeo. Então vamos falar agora de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba e seu episódio de número 25, mais conhecido como Um Chip Novo Começa. O episódio foi muito importante pelo fato de que ele fez uma ligação com o episódio passado, eu diria aqui na parte da Shinobu, pelo fato do que, embora o foco tenha sido a Kanao, a gente tenha visto, digamos que a dura infância, o passado dela, eu diria que a gente viu a verdadeira Shinobu, a personalidade real dela, a personalidade que o Tanjiro conseguiu sentir pelo Nioi dele. Então a gente realmente viu como a Shinobu era, como ela era brava, como ela era zangada, como ela era exigente, digamos que como ela admirava, digamos que a Kanae. Então foi muito importante porque a gente viu que após a morte realmente da Kanae, ela sempre continuou com esse sorriso gentil dela e ela nunca mudou, digamos que a verdadeira personalidade. Ela sempre continua sendo brava, só que é como agora se ela escondesse um pouco e fosse mais gentil. Talvez como a Kanae queria que fosse, como ela desejou que a Shinobu sempre mantesse aquele sorriso. Então, na minha opinião, eu gostei particularmente desse episódio por ter mostrado um pouco mais da Shinobu já do episódio passado, que ela realmente falou que ela era brava, que ela sempre é brava, só que ela continua mantendo o sorriso que a irmã dela tanto amava. Então, na minha opinião, eu acho que foi muito importante porque ainda interligou um pouco da Shinobu nesse episódio, então foi um fato que eu gostei. Mas como já vimos um pouco mais da Shinobu, agora vamos falar da verdadeira waifu desse episódio, vamos falar do passado da Kanao e um pouco dela. O que eu posso ressaltar desse episódio, ou melhor, dessa parte da Kanao, é que ela teve um passado, uma infância muito triste e sofrida. Foi uma infância que a gente se revoltou ao assistir, pelo fato do que a gente ficou muito chateado quando viu a forma como ela era tratada, que ela não teve pais verdadeiros, que ela foi vendida, digamos que como um escravo, e depois a gente viu que ela encontrou, digamos que a luz, umas deusas, ela encontrou, digamos que a salvação, por conta que a Shinobu e a Kanae já questionam, digamos que o vendedor de escravos que estava, digamos, possuindo ela, e acontece que, assim, a Shinobu de uma maneira épica, digna de ser waifu, só fala, ah é? Você comprou? Então esse dinheiro aqui deve ser o suficiente. E só joga o dinheiro em volta, digamos que numa praça onde estava milhares de gente observando. Então acontece que daí a Kanae já pega, digamos que a Kanao, e elas fogem rapidamente. Então foi muito bonitinho essa parte, porque a gente viu mais da verdadeira personalidade da Shinobu. A gente viu a Kanae sendo, digamos que, como uma irmã mais velha, a mais gentil, digamos que pegando, não achando justo, digamos que uma criança estar amarrada como um escravo. Então, sério, aí a gente viu que finalmente a Kanao teria uma vida boa, teria, digamos que uma verdadeira Kazoko, e finalmente estaria em paz. Tanto que a gente viu que enquanto a Shinobu dava banho nela, as lágrimas surgem de felicidade, de paz, de finalmente estar, digamos, em casa. Então, sério, eu particularmente consagro mais uma vez a Kanae, que eu quero mais flashbacks envolvendo ela. Gostei de ver, digamos que a Shinobu, um pouco da personalidade, digamos que real dela, ou de como ela era. E gostei de ver, digamos que o fato da Kanao, de como ela era, e de como isso meio que afeta ainda ela, digamos que a maneira como ela fala pouco, e a maneira, digamos que a gente já viu a gratidão que ela sente, digamos que pela moção das borboletas. Então, na minha opinião, foi um dos melhores episódios por focar em um desenvolvimento muito lindo de uma personagem que foi uma infância triste, mas encontrou verdadeiras irmãs. Então, sério, foi apaixonante esse episódio focado na Kanao. As cenas que eu mais gostei e ressalto aqui no vídeo foi o fato, digamos que, de termos visto que os ensinamentos da Kanae continuam para Shinobu e Kaono, pelo fato do que a Shinobu mantém o sorriso que a sua One-san tanto amava, não é mesmo? Então, agora
acontece que a Kanao também mantém algo que ela meio que ensinou, falou como é que ela decidia o que ela queria fazer. Pelo fato que foi mostrado no episódio, que se ela não receber uma ordem, ela não faz nada, por exemplo. Tipo, ela nem come. Então acontece que a Kanao sempre obedecia as ordens, pelo menos no começo. Então depois a Kanai meio que ensinou, caso ela queira fazer alguma coisa, caso ela tenha que decidir, que ela jogue uma moeda. E se der cara, digamos que daí ela faz, talvez. E se der coroa, ela faz ou não faz. Então foi bem legal que esse ensinamento continua durante vários anos. E ela continua usando a moeda. E a gente viu isso pelo fato de que se ela girasse a moeda na posição que ela falou que ela iria até o Tanjiro, ela iria. E como deu a posição que não vá, ela não foi. Então foi muito bonitinho essa cena. Porque a gente lembra daí do flashback ainda ter mostrado que a Kanaya falou, caso você goste de alguém, caso você se apaixone por um garoto, às vezes terá alguns momentos que talvez você não precise mais usar moeda, mas por enquanto pode usar. Então foi muito bonitinho porque, por exemplo, a gente vai ver que logo talvez a Kanao nem use mais essa moeda para decidir o que ela quer fazer, mas até o momento atual ela ainda utiliza-se porque é uma maneira segura dela decidir o que ela quer. Então particularmente foi uma das cenas que eu mais gostei. Finalmente falar sobre algumas cenas interessantes e muito importantes também desse episódio, pelo fato de que já começamos pelo chip da obra, a Kanao junto do Tanjiro, pelo fato de que só olhar aquele olhar, digamos que de admiração e surpresa por ter visto que ele conseguiu vencer ela e rapidamente, foi incrível, porque mostra, digamos que a rápida evolução do Tanjiro, digamos que no treinamento de concentração total da respiração, pelo fato de que, digamos que esse treinamento que ele passou no episódio deve ter levado em cerca do que 5 dias, talvez 3 ou uma semana como um todo, mas mesmo assim provavelmente ele foi mais rápido, digamos que a Kanao, digamos que para quebrar aqueles recipientes, digamos que para aguentar a respiração ou para soprar. Então acontece que foi muito interessante porque o começo do episódio já começa, digamos que com o Tanjiro pedindo lá para as mini Kakoshis que era para elas usarem, digamos que batedores de tapete para baterem nele quando ele saísse do modo respiração total enquanto ele dormia. E acontece que elas não queriam, mas obedeceram. Então o Tanjiro dormia, ele começou, digamos que a mudar a respiração, elas já iam com o batedor e batiam nele. E ele falava que vergonhoso, por conta que ele foi batido por criancinhas por não ter aguentado a respiração. Então ele pedia várias vezes, a gente viu que o Zenitsu estava com medo. O Inosuke não dá pra saber como que era a face dele, mas devia estar dormindo talvez. Então foi muito engraçado essa parte, porque a gente viu que ele levou a sério esse treinamento. Ele fez cerca de 500 flexões, vários tipos de treinamentos, e começou a aguentar o modo respiração total. Não é à toa que chega o momento que ele consegue chegar no nível da Kanao, e acontece que ele está ainda perdendo por pouco. Daí a gente vai vendo a evolução dele, treinando, até que o episódio mostra que finalmente ele conseguiu alcançar ela, digamos que em todos os exercícios que foram mandados, seja de reflexo, seja aquele Onigoko, ele conseguiu em todos. E o mais legal foi, digamos que o copo de chá, pelo fato do que quem perdesse iria levar, digamos que um gole de remédio molhado na face inteira. E acontece que o Tanjiro do bem já aparece falando, mas você não pode, ela é uma garota, não vai usar esse remédio fedido. Então acontece que ele só coloca em cima da cabeça dela, ela fica surpresa, não entendendo nada, e as garotinhas falam, isso foi uma vitória, né? É, mas ele não jogou o copo, mas mesmo assim foi uma vitória, ele conseguiu segurar. Então foi muito bonitinho ter visto que elas ajudaram no treinamento dele, e elas são muito fofinhas, porque elas falam, digamos, vamos fazer o nigiri pra ele, porque ele tá se esforçando mais. Então, sério, as mini Kakushi foram as melhores coisas desse episódio, na minha opinião. Mas, pra todo caso, o Tanjiro finalmente chegou no nível da Kanao rapidamente, acredito que em cerca de uma semana. Vamos falar agora de nosso querido Zenitsu-chan Sama e de Inosuke, pelo fato do que eu devo ressaltar, digamos, que o estímulo que eles tiveram indiretamente ser pelo próprio companheiro, por conta que eles observaram que o Tanjiro estava realmente suando, ele estava toda manhã, digamos que saindo cedo, estava treinando duro, ele estava tentando adquirir um modo totalmente novo para que ele aumentasse sua resistência, que é algo considerado básico pelos Hashiras, como a própria Shinobu disse. Então vemos que o Zenitsu já pensou, caraca, o Tanjiro está se esforçando demais, daqui a pouco ele vai estar totalmente recuperado e vai lutar contra os Onis, é melhor que eu me recupere também. Por conta que a gente viu que o Chitaro só chega lá e daí começa a piar e falando tipo que ele tem que se esforçar mais, e daí o Zenitsu só responde, você não pode ser menos cruel comigo não, eu tô tentando me esforçar. E acontece que foi muito engraçado porque após ver realmente que o Tanjiro está se esforçando, que ele quer dar o melhor dele, que ele quer ficar já, digamos que com a saúde completa, ele decide tomar todos os remédios que ele deve tomar. Então vemos que mesmo sendo difícil, ele fez isso e foi um ótimo amadurecimento para o Zenitsu, que é aquele personagem que sempre recusa tomar alguns remédios, que é meio medroso. Então eu gostei bastante de ter visto isso em torno dele e por conta que ele foi influenciado pelo Tanjiro.
E acontece que isso não para só no Zenitsu, pelo fato que o Inosuke também foi influenciado. Acontece que ele viu que o Tanjiro estava se esforçando, ele provavelmente deve ter olhado para o Zenitsu, então quando o Zenitsu olha em volta dele, ele já vê tipo ele com uma pose Ikuzo Monitsu, por conta que tá na hora de voltar pro treinamento, afinal eles não podem ficar para sempre ali sendo derrotados por garotinhas. Então vemos que finalmente eles decidem ir com tudo, e foi muito legal por conta que eles já perguntam para Shinobu, depois eles perguntam para o Tanjiro, e eles veem que o treinamento, digamos que o treinamento de concentração da respiração total não é fácil, e isso já mostrou pelo episódio passado. O Tanjiro teve dificuldades no começo, e olha que o Tanjiro já estava com uma resistência maior, porque ele nunca faltou um dia do treinamento que eles estão faltando. Então podemos dizer que pela constituição, digamos que o Tanjiro está em um ponto melhor já nesse treinamento, não só pela evolução de vários dias, mas por ele nunca ter saído do treinamento. Já o Inosuke e o Zenitsu, eles precisam melhorar, digamos que o físico, a forma de respiração. Então acontece que eles continuam treinando e eles têm um ótimo estímulo, na minha opinião, pelo fato de que existe estímulo melhor, se não da Shinobu, pra ser melhor só 2 Shinobus, ou 3, não é mesmo? Pelo fato de que essa cena mostrou rapidamente como o Inosuke e o Zenitsu são manipuláveis facilmente. A Shinobu-sama só mostrou isso para nós, ou como ela é muito boa e perspicaz em fazer isso. Pelo fato de que a Hashira simplesmente fala para o Inosuke, mas como que você não consegue fazer isso? Não é difícil, é o básico. Ué, mas se você não consegue, tudo bem, né? Fazer o quê? Se você não tem como, você não vai fazer, não é mesmo? E isso era um jeito de provocar o próprio Inosuke, pelo fato de que ela conhece a personalidade esquentadinha dele, e se ela falar algo que é fácil até, mas também ao mesmo tempo é difícil, só que a visão de que ela acredita que o Inosuke não vai conseguir, isso faz com que ele fique bravo a ponto dele ir para o treinamento e falar, eu vou conseguir, vou mostrar pra tu, eu vou arrancar isso da tua boca, vou arrancar de você isso, eu vou mostrar que eu consigo. Então vemos que o Inosuke foi manipulado, e acontece que com o Zenitsu foi mais fácil ainda, por conta que tipo, o que o Zenitsu mais ama na vida? Onas, isso mesmo, garotas. E acontece que ela simplesmente só fala para ele, eu estou torcendo para você, eu sou a que mais torce para que você consiga, Gambateco Dasai, eu estou na torcida. E após ter falado isso, ainda mais da Shinobu, que não tem estímulo melhor, todos nós seríamos o Zenitsu. A gente já sairia da lá, já percorreria, digamos que toda a mansão da borboleta e respirando na concentração total, pelo fato de que provavelmente foi isso que o Zenitsu fez. Então, na minha opinião, sendo bem sincero, a Shinobu foi incrível por fazer com que eles voltassem a treinar, pelo fato de que eles começaram o treinamento. Eles acharam Muri, a gente não vai conseguir. E acontece que ela fez esse estímulo e eles acabaram caindo nas mãos dela e voltaram ao treino. Então, sério, não teve maneira melhor. E eu gostei bastante de ter visto que o Tanjiro continuou apoiando eles, mesmo sendo bem difícil. E ainda mais, depois deles verem que o Tanjiro já estava no modo concentração total, que ele agora não para mais, eles voltaram para o treinamento com estímulo. O primeiro estímulo foi a Shinobu, o segundo o Tanjiro. Na verdade, o primeiro foi o Tanjiro, depois foi a Shinobu e daí foi o Tanjiro. Então, sério, foi uma das melhores cenas porque foi muito engraçada. Mas eu tinha que ressaltar porque foi muito importante para o próprio Zenitsu e para o próprio Inosuke que eles foram estimulados pelo seu próprio Então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria ressaltar sobre o incrível episódio de Dai Niju Goa, episódio de número 25 de Kimetsu no Yaiba, por conta que foi Subarashi, sério, é só isso que eu posso dizer no momento, porque acredito que eu ressaltei o que eu mais gostei, como foi, por conta que eu acho que foi muito bonito a cena, digamos que, de volta da relação de Kyodai, do Tanjiro e da Nezuko, pelo fato de que vemos que realmente ele está determinado a melhorar, digamos que, a ter, digamos que, novos níveis, talvez de poderes, e vemos que ele quer descobrir mais sobre suas técnicas, e vemos que, em espírito, a Nezuko consegue apoiá-lo, e ele sente isso, então foi muito bonito, e ainda assim ele se preocupa, por conta que quanto mais ela dorme, mais energia ela se recupera, mas se preocupa, ele não vê, digamos que, ela com os olhos abertos, então foi bem legal isso. Mas acontece que vemos também uma parte bem interessante sobre a Hinokami Kagura, a técnica da respiração de fogo, ou melhor dizendo, a respiração das chamas, provavelmente, ou ainda terá outro nome, a gente talvez descubra isso com o tempo, mas foi bem interessante por conta que foi focado, digamos que no Tanjiro todo feliz, se orgulhando da técnica do clã dele, e daí acontece que a Shinobu só fala que ela nunca ouviu falar, então ele já começa a explicar tudo bonitinho, a técnica é assim, é um estilo de dança, e daí ela fala, wakata, então foi muito bom porque ela fala que realmente não existe uma técnica da respiração de fogo, e tanto que só existe a respiração das chamas. A norma que não se chame respiração de fogo, é respiração das chamas. Então talvez se o Tanjiro falar com o Rengoku, ele aprenda algo. Então foi bem legal a Shinobu ter falado isso, que o único que talvez tenha alguma informação seja o Rengoku. Mas algo que já foi mostrado no episódio é que não existe respiração de fogo, e
você nunca pode chamar de respiração de fogo algo que é respiração das chamas ou relacionado a isso. Mas então foi bem interessante, pode ser que a técnica do Tanjiro seja uma respiração das chamas ou seja uma técnica nova, a gente não sabe ainda no momento. Mas foi algo muito interessante, eu gostei bastante porque mostra que provavelmente segunda temporada Tanjiro vai falar com o Rengoku e talvez ele aprenda algo a mais sobre essa sua técnica e talvez até desenvolva. Mas a gente só vai saber disso com o tempo, não é mesmo? Mas agora vamos falar de outra parte importante que eu acredito que deve ser ressaltada já nesse vídeo, por conta que eu acredito que Demon Slayer vai ter no mínimo ainda mais 2 episódios. Eu acho que não vai acabar no episódio 26. E vocês devem estar se perguntando, Haru, como assim não serão 26 episódios se o My Anime List está listando 26 episódios? Então, acontece que há muitos motivos para apresentar que serão 27 ou 28 episódios para concluir a primeira temporada, e eu vou começar com alguns. O primeiro fato que eu acho que até é o mais simples e meio que óbvio, mas que é sempre bom explicar porque é um motivo, é o fato de que vai ter um arco novo ou ao menos um mini arco de 2 episódios. Pelo fato do que esse arco vai começar no próximo episódio e pode ser concluído no episódio 27, mas ao menos não vai dar para ser um episódio, porque vimos o final do episódio que já mostra um Oni em um trem que está em andamento, ele está devorando várias pessoas, e acontece que o Corvo chega avisando o Tanjiro de qual será sua missão, provavelmente é relacionado a esse trem, e a gente viu que o título do próximo episódio é uma nova missão, e isso é muito importante, pelo fato do que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, em todos seus arcos, apresentou no mínimo 2 episódios para desenvolver o Oni, isso mesmo que você está ouvindo. A gente sabe que os Onis no começo eles são horríveis, a gente gera ódio, revolta, só que depois mostra, digamos que o lado, o sentimento humano deles, de quando eles eram. Então, na minha opinião, episódio 26 mostra o Tanjiro chegando no local, mostra enfrentando o Oni e ainda mostra o desfecho daí em um outro episódio, no episódio 27, além de mostrar o que o Oni pensava como era humano. Isso se baseando em todos os Onis que foram apresentados em Demon Slayer ou em 90% dos casos que foi apresentado em cada arco. Então, na minha opinião, eles vão ter 2 episódios para desenvolver o combate, para mostrar o que está ocorrendo, onde é o local, e para mostrar o que o Oni pensa, o que ele está fazendo e se ele é aliado de um Jun Ikizuki, por exemplo. Na minha opinião, esses 2 episódios que eu acredito que terão é para dar uma hype para a segunda temporada e talvez até para dar uma conexão ao Muzan, mas isso é o que eu penso. Tendo falado do primeiro ponto do porquê eu acho que serão 27 episódios e não 26, vamos falar de um segundo ponto que é tão importante quanto esse. Vamos ao terceiro motivo, que envolve um personagem chamado de Genya Shinazugawa, e é um personagem importante, pelo menos ao meu ver, por conta que se ele aparece na Open, mostra que talvez ele tenha um desenvolvimento como todo personagem que foi apresentado em Kimetsu no Yaiba, porque note, todos os personagens, sejam do Esquadrão de Exterminadores, sejam Onis, ao menos eles se apresentaram. Pode ser que tenha um desenvolvimento grande na segunda temporada? Pode ser que sim, e eu já sei que provavelmente alguns terão que aparecer nessa Open, mas ao menos eles apareceram no episódio. E eu não acredito que o Shinazugawa ele iria aparecer só no exame da seleção final, por conta que ele apareceu no começo, ele teve quase o braço dele quebrado pelo Tanjiro, só que acontece que depois disso, todos os membros do Esquadrão de Exterminadores dessa seleção final, eles tiveram destaque. Zenitsu Inosuke, companheiro do Tanjiro. A Kaono apareceu agora nesse arco mais recente. Então eu acredito que esse personagem, o Genya, que provavelmente é irmão do Shinazugawa, do Sanemi, ele deve aparecer agora nos episódios. Não digo que ele vai ter um desenvolvimento, mas pelo fato de ele aparecer na Open, eu acredito que ele deve aparecer desse mini arco que eles irão lutar no trem contra o Oni. Pelo menos isso ao meu ver, e é por isso que eu acredito que serão então 26, ou melhor dizendo, 27, 28 episódios, pelo fato que vai mostrar meio que o Tanjiro talvez se enfrentando ele. A gente não sabe se ele mudou a sua personalidade, se ele é igual ao irmão dele, então a gente não sabe se os dois vão, digamos que, ter uma boa relação. Mas eu já digo que, ao meu ver, eu acho que eles devem colocar esse personagem nesse arco, mas pode ser que não coloque, pode ser que ele nem apareça, mas eu não acho que eles vão deixar só pra segunda temporada. Deve colocar nesse arco final da primeira e daí desenvolvem na segunda temporada. No meu ponto de vista, é isso que eu acredito. Seria muito interessante mostrar ele, já que é o irmão do Sanemi, não é um personagem que a gente gosta tanto, a gente lembra da seleção final, não tem boas memórias dele, então queremos ver o estilo dele lutando, digamos que contra os Onis. Vamos falar de uma cena engraçada que eu havia esquecido do episódio. Jovem, minha querida senhorita, para concluir aqui, eu devo falar e ressaltar a cena que teve no episódio, que foi, digamos que, o Tanjiro e o Inosuke ganhando suas espadas novamente, pelo fato do que a gente sabe que para um espadachim a katana é muito importante, então eles mal vinham a hora de ter espadas novas forjadas, e acontece que eles recebem, digamos
Inosuke daqueles mesmos ferreiros, que já são conhecidos deles. E acontece que o Tanjiro avisa o Inosuke e ele vai todo empolgado junto do Tanjiro pegar as espadas novas. Vale-se dizer que provavelmente o Zenitsu não precisou, porque o Zenitsu acabou com o Oni dele com facilidade, ele não precisou daí reforjar a espada. Mas no caso do Tanjiro isso não ocorreu, e do mesmo caso o Inosuke. Posso ressaltar dessa cena é o principal, o Tanjiro e o Inosuke quase foram mortos. O primeiro é que o Tanjiro teve que segurar, digamos que o outro ferreiro que fez a espada do Inosuke, por conta que quem não ia ficar bravo com o Inosuke? Quem não ia matar o Inosuke? O Inosuke recebe uma espada nova e ele quer deixar como a antiga, ele quer quebrar através de pedras pra ter a espada dele uns cortezinhos bem bonitinho. Eu admito, ficou mais bonito. Só que como você não quer matar, ele tá modificando o trabalho que o ferreiro teve todo o amor do mundo pra fazer, então é claro que ele quase seria morto. Foi muito engraçado. Mas o que eu mais ressalto é a tentativa de assassinato ao Tanjiro. Foi muito bom, por conta que a gente sabe a paixão lá do ferreiro, que ele ama suas espadas, que ele admira ela mais do que ninguém, do que pessoas, humanos. E acontece que quando ele chega, o Tanjiro tá todo feliz saudando ele, e o Tanjiro começa a fugir porque ele recebe, digamos que o ferreiro com uma faca. Tipo, o ferreiro falou: eu vou matar você, o que você acha que você fez com a minha katana? Se a minha katana não foi resistente, é porque você é fraco, Yoai, é porque você não foi Tsuyoi o suficiente para derrotar o Oni. O Tanjiro nem diz, mas eu quase morri. E só faltou o ferreiro falar: você não morreu pro Oni, porque você vai morrer por mim agora por ter quebrado a minha espada. Então, sério, foi muito engraçado porque ele ficou extremamente bravo com o Tanjiro. Mas, pra todo caso, foram cenas ótimas, cenas engraçadas que eu deveria ressaltar. Mas se sua pergunta é: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kimetsu no Yaiba? Pra todo caso, meu querido e minha querida Kohai, para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, eu já acredito que a gente não vai ter os momentos Taishos. E isso é algo muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Pelo fato de que nesse momento Taisho apareceu Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e Nezuko. Isso mesmo, os 4 personagens principais da história. Então dá a entender que eles já vão ganhar tempo no próximo episódio, ou seja, eles não vão focar nessas partezinhas curtas. E se não tiver momentos Taisho, dá um indício de que realmente pode ser o último episódio. Que imagine, a luta começa no último episódio, daí termina numa parte importante e daí eles só falam Suzuku, dando o indício para uma segunda temporada. Seria épico também. Mas eu acredito que eles terem colocado o fato de todos os personagens principais nesse momento quer dizer que não vai ter momentos Taisho, porque eles poderiam deixar daí pro episódio 26 que teria mais um momento Taisho. Então já dá a entender que não vai ter, mas isso é só o que eu acho. Para todo caso, é importante a gente ressaltar, ainda mais que estamos no tempo que a gente tá achando vai ser 26 ou 27 episódios. Mas para o próximo episódio, como eu já disse, eu acredito que vai ser ver a luta do Oni governando um trem em movimento. Provavelmente ainda há pessoas, eu quero ver como é que o Tanjiro vai chegar lá. Estou em dúvida se o Inosuke e o Zenitsu irão, eles não estão em condições como o Tanjiro está. Então vai ser muito curioso ver como é que o Tanjiro vai usar a forma da água dentro de um trem. Então promete ser uma grande batalha e eu estou muito curioso. Mas assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mata, né?